que nos tocam o coração. Quando a gente fala de espiritismo, a gente fala de arte também, né? A nossa palestra de ontem foi sobre isso. E eu acredito que não necessariamente a gente precise ouvir apenas as músicas religiosas ou espíritas para que elas toquem o nosso coração, né? Uma vez, quando eu fui num show com a Ana Maria, minha irmã, e a minha mãe, um show do Djavan, no Dia das Mães, e eu lembro que o Djavan cantou uma música que eu chorei e agradeci ao Djavan por ele existir, por ele ter feito aquela música com aquela letra que nos tocava tanto. Então, acho que a gente tem que valorizar a arte de todas as formas. E por isso que eu escolhi essas músicas da Gonzaguinha e da Bethânia para vocês deliciarem um pouquinho. A gente vai começando. Boa noite, quem foi chegando depois. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham tido um domingo de muita luz. Alguns lugares estava bem frio, né? Mas aqui em casa não estava muito, não. Estava tranquilo. Mas espero que vocês tenham tido um domingo de muita paz. A gente vai começando o nosso estudo de hoje. A Bia não entrou, né? Jane. Ela hoje, com a leitura do Ideal Espírita. Seu microfone, Jane. Oi, Jane. Tá me ouvindo? Oh. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Estamos. Tá? Então vamos lá. Ele tá na chuva. Então, a Ana não conseguiu entrar por alguma razão. Ela leria hoje o Ideal Espírita, na romagem da vida. Vou colocar aqui. Então, bora lá. E Jane faz a leitura, então, comentário. Em seguida, o Mário vai fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Mais os Vossos Inimigos, item 8, primeiro parágrafo. Vamos lá, Jane. Tá me ouvindo? Sim, bem. Na romagem da vida. O homem, muita vez na romagem da vida, é abordado por sucessos que lhe trazem o bem, na forma de males, e que por isso mesmo, quase sempre, não são imediatamente compreendidos. A morte súbita do ente amado, a incompreensão do amigo, a calúnia planejada, a deserção do companheiro, a visita da enfermidade. Entretanto, a justiça divina tudo provê, no momento oportuno, e ele acaba encontrando a felicidade onde lhe parecia existir tão somente o infortúnio. Também, inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando-lhe o mal na forma de bens e que por esse motivo não se mostram entendidos com rapidez. A fortuna perdida, a superestimação dos próprios valores, a fulguração da inteligência desorientada, o poder transviado, a embriaguez aurida no cálice da lisonja. Todavia, a verdade se incumbe de corrigir-lhe as percepções e, no entanto, e no momento oportuno, ele surpreende a presença da dor onde supunha identificar exclusivamente a alegria. Lembremo-nos, pois, de que os males e os bens no mundo nem sempre são bens e males perante as leis da vida, e que, por isso, acerto e desacerto, derrocada e vitória, dependem de você mesmo em qualquer parte. André Luiz. Bom, o bom é ser pega de surpresa. André Luiz, de uma forma bem didática, né? Boa noite a todos. Traz para a gente aqui, já a própria primeira palavra fala na romagem da vida, né? Na experiência da vida, da encarnação, quantos desafios a gente vai experimentando.
quantas reveses nós vamos experimentando. E quanto mais embaçado tiver os nossos olhos diante dessas experiências, menos condições nós vamos ter de entender o movimento das leis divinas, nos convidando para o nosso progresso, né? Porque muitas vezes onde a gente está focado, achando que é felicidade, e que muitas vezes aos nossos olhos, a gente gostaria de contemplar como se aquele momento, aquele objetivo, aquele roteiro fosse nos preencher. E um pouquinho mais à frente, quando a experiência passa, quando o tempo passa, nós vamos identificar aquele mal como um verdadeiro bem, né? Como diz também a espiritualidade. Quantas doenças, na verdade, quantas enfermidades são os verdadeiros bem para a nossa vida, porque é o nosso momento de despertar. Talvez se elas não viessem, né, nós estaríamos ali, parados, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo tipo de questionamento, com o mesmo tipo de postura, e achando que a vida estava maravilhosa. E aí tem um texto acho que é da Marina Colasanti, que ela fala: a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a olhar por trás da janela, a espiar os mesmos reflexos da vida, a ver as mesmas imagens, se satisfazer com aquilo e achar que aquilo ali está bom demais para se viver. E quando você sai daquele movimento, quando você vê a vida de outra forma, você vê que ela é muito mais bela do que você possa imaginar. Basta a gente olhar e transformar a nossa ótica nesse olhar, né? Aí ela diz assim: a morte súbita do ente amado, a incompreensão do amigo, a calúnia planejada, a deserção do companheiro, a visita da enfermidade, né? A cada etapa da vida nós somos convidados, né? E somos abordados pelas experiências para que a gente possa repensar. E quanto mais a gente nega a esse processo, maior os nossos desafios internos, maiores são as nossas dores e maior também são os nossos sofrimentos. E aqui no final, ele vai dizendo aqui, André Luiz, de uma forma muito bonita também, né? Que eu acho que esse momento a gente pode refletir aqui no sexto parágrafo, né? Também inúmeros acontecimentos lhe assaltam a rota, ofertando mal na forma de bem, e que por esse motivo não se mostram entendidos com rapidez. Quando as coisas acontecem, como dizem os jovens, a ficha demora a cair mesmo, né? Ele diz assim: a fortuna perdida, a superestimação dos próprios valores, a fulguração da inteligência desorientada. Quantas vezes nos nossos momentos de reveses da vida, quando a gente está no momento financeiro bom ou materialmente falando bem, a gente não observa para determinadas necessidades da vida. De uma hora para outra, a vida vem, tem as derrocadas da vida, e ali naquele momento a gente vê como um mal, né? E mais à frente, quando a gente desperta para outras necessidades reais, né? Para outros valores reais, a gente vai observar que muitas vezes aquela ausência daquele emprego naquele momento, a dificuldade financeira, nos deu a oportunidade de crescer, de amadurecer, de ser até mesmo um ser humano muito melhor, né? Porque a gente sempre brinca, quando a gente está com dificuldades, né? Quando dói no bolso, tudo muda. E aí, às vezes, a gente era um pouquinho arrogante demais, porque a gente tinha, né, o suficiente. A gente é convidado a trabalhar um pouquinho mais a humildade, a trabalhar a outros conceitos, a dar valor a outras questões e necessidades da existência. A necessidades reais, né? E não aquelas necessidades que vamos impondo de acordo com o momento material que estamos experimentando. Já está terminando o meu tempo, né, Adriana? E aí, no final, André Luiz diz assim: lembremos-nos, pois, de que os males e os bens do mundo nem sempre são bens e males perante a Deus, perante as leis da vida, e que por isso acerto e desacerto, derrocada e vitória dependem de você mesmo em qualquer parte, né? Então, mais uma vez, a espiritualidade devolve para a gente responsabilidades e competências que nos dizem respeito, para que diante desses reveses a gente não fique buscando apontar o dedo, né, para terceiros, que muitas vezes, quando nossas situações da vida elas oscilam, quando a gente não pode apontar
terceiros, às vezes a gente aponta a espiritualidade, normalmente os obsessores, né? Então ela diz assim, não, a questão não é essa. Reflete um pouquinho na sua vida, causas atuais das aflições, identifica aonde você poderia ter sido melhor, agido melhor para a vida dar para você respostas diferentes. Seria isso. É isso aí. Agora eu deixo para os meus companheiros. A responsabilidade é nossa mesmo. Você citou muito bem Marina Colasanti. Marina Colasanti tem um texto que se chama A Moça Tecelã, e a moça tecelã, ela tecia o próprio destino, né? Então, ela tecia com fios de ouro o dia, as luzes, o sol, até que um dia ela se sente triste e ela resolve tecer um companheiro. E aí ela tece sonhando que ia ser feliz com esse companheiro começa a exigir coisas materiais, como você falou aí, colocando a felicidade nos bens materiais. Entende essa moça, né? Ela fica presa. E aí, depois, com o tempo, ela viu que a felicidade não estava ali, e ela destece esse homem, né? E ela volta a ser feliz. Então, quer dizer, é você dona do seu próprio destino. E aí eu relaciono esse conto com aquela música do Ivan Lins, que é Começar de Novo. Você pode sempre começar de novo e a responsabilidade é toda sua. Mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa no obsessor. Os obsessores que estão me indicando, me levando para esse caminho. Não, a responsabilidade é tua. Evaldo, meu querido. Obrigada, Jane. Boa noite a todos. Assim, falar depois da Jane é complicado, mas a gente tenta, né? Vamos ver. Porque o interessante é que nós somos espíritas conscientes que estamos num plano de prova e expiação e queremos exigir da espiritualidade uma felicidade que não é desse mundo, como Jesus nos assevera. Kardec busca junto aos benfeitores, ele questiona se o homem ele sofre a ação do destino. Não com essas palavras. E os espíritos benfeitores dizem que, em relação ao plano material, nós temos a ação do destino em relação ao desencarne. Teremos que desencarnar. E na condição de espírito, a nossa destinação é a felicidade. E só somos felizes quando cumprimos a lei de Deus. Dela se afastando, somos infelizes. E na nossa infelicidade, praticamos o mal. Então, enquanto nós buscarmos nas coisas materiais ou na essência da matéria a felicidade, ficaremos frustrados, ficaremos desanimados. Por isso que André Luiz coloca para a gente que, muitas das vezes, aquela situação que a gente caracteriza como sendo a pior coisa do mundo, como sendo, para nós, naquele momento, uma coisa muito ruim. E, no entanto, é um ponto necessário para a nossa libertação espiritual. Enquanto estivermos ligados às coisas da matéria, tenham certeza, a doutrina nos afirma, a nossa felicidade é muito pueril. Porque aquilo que é muito importante para mim eu alcançar, quando eu alcanço, aquilo já não tem o mesmo valor. Então, devemos buscar o sentido espiritual da nossa essência, e não a vida material, é como André Luiz nos propõe. E buscar a felicidade em nós e não no outro, né? Justamente. Está em nós. Roberto, rapidinho, que a gente está estourando o tempo, meu amigo. Essa lição é belíssima. Se nós fôssemos espíritos superiores, né, físicos, estivéssemos administrando e trabalhando para a humanidade, né, aqueles bilhões de espíritos que somos nós, evoluirmos, é evidente que, com uma visão espiritual, a gente veria a necessidade imensa dos percalços, das barreiras, para nos desenvolvermos em todos os sentidos, né? E também até das facilidades para que o espírito tome consciência da sua fragilidade quando ele está vivendo uma situação privilegiada, como a Jane falou, como o Evaldo falou. Então, é uma coisa tão clara hoje em dia para mim, e essas dificuldades todas, de todas as ordens, né? Ou seja, físicas, que são decorrentes dos nossos desequilíbrios emocionais, e de dificuldades materiais, elas são necessárias, estão lá dissimulando, olha, esse cara aqui, se não passar por isso, ele não vai desenvolver a inteligência profissionalmente, a sua percepção pelo sofrimento alheio, pelas dificuldades alheias. Então, é uma coisa assim,
na minha visão, que isso fica claríssimo. Perfeito, Roberto. Muito obrigada pelo teu comentário. Dani, passo para você, então, de volta para a prece inicial, por favor. Sim. Inspira-nos, Senhor, para que a cada semana, a cada dia, a cada noite, possamos estar aqui, refrigerando o nosso espírito, alimentando o nosso coração, iluminando as nossas consciências, a fim de sermos a cada dia, Pai, seres humanos e espíritos melhores. Permita que tenhamos uma noite de paz, de bons estudos e de boa harmonia entre os pares, aqui de convivência, no momento de estudo. Graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Jane. Mário, meu amigo, passo para você, então. Bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Como sempre, um prazer muito grande ver vocês. Não tenho dúvida disso. E vamos conversar um pouquinho. Esse item 8, né, se alguém lhe bate a face direita, apresentar-lhe também a outra, nós poderíamos, esse primeiro parágrafo, que está no Evangelho da Febre, de Guilhom Ribeiro. Quem tem Herculano Pires, Salvador Gentili, não tem 2 parágrafos, só tem um. Então não estranha, porque no Salvador Gentili ele dividiu. Então nós vamos comentar o primeiro, que realmente é um pouco mais tranquilo. E esse primeiro diz assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o seu tempo, no tempo que se vivia Moisés. Cristo veio e disse: retribuir o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Esse é o primeiro parágrafo. E eu vou deixar o segundo, que é muito bom, para segunda-feira. Mas o importante da gente ver isso... você me botou no primeiro, tudo bem. Olha só, o mais importante da gente ver isso aí é o seguinte. Reparem vocês que, como a gente sempre comenta, né, que o Evangelho de Jesus é todo concatenado, não tem ponta solta. Então ele vai dizer, o importante é o que sai da boca do homem, não o que entra na boca do homem. Dizendo que o que você faz é que é importante, não é o que o outro faz. Eu poderia chamar esse pedaço desse primeiro parágrafo como assim: não valorizai demais os vossos inimigos. Não valorizai a ofensa. Não dê tanta importância. Compreenda que ele também é filho de Deus e que Deus também o ama. Por mais que você fique com raiva dele, Deus também o ama. E ele é seu irmão na hora da herança, da divisão. Deus também o ama. Observem vocês naquele filme A Cabana que o Fernando comentou aí. Eu já tinha começado a ler o livro, mas depois me desinteressei do livro. Mas eu vi o livro, eu vi o filme. E eu achei os comentários no filme muito interessantes, muito inspirados. Muito inspirados. Muito mesmo. E eu percebi algumas frases que são muito boas, quando ele diz assim: olha, o perdão não estabelece um relacionamento afetivo entre você e a pessoa que fez mal a você. Mas ele te libera. Ele te livra dos problemas, ele te livra do sofrimento. Nós vamos ver isso com Joana de Ângeles. Mas antes de eu ver com Joana, eu gostaria que vocês vissem um livrinho chamado Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues. No capítulo 19, A Ardência das Batalhas, ela fala sobre Bartolomeu, discípulo do Cristo, e ele estava indo na rua e alguém xinga ele porque ele estava com Jesus, etc. e tal, e depois no final ele tenta conversar com o cara tranquilamente e o cara lhe agride falando raca, né, que era
era um pejorativo da época e era super ofensivo aos judeus. E aí ele se controla alucinadamente, queria até sair na mão com o cara, não sai, e vai falar com o mestre. Chega perto de Jesus e começa a conversar. Jesus, olha só, eu estou muito preocupado, porque eu temo não suportar o escárnio e a injustiça dos fariseus. E Joana vem falando assim com a gente, olha, quando amamos, a ofensa do insensato não recebe nenhuma acolhida da nossa parte, ficando com ele mesmo, e mais ainda o torturando, ou seja, aquele que ofende. Por isso é necessário amar, a fim de não se igualar ao ofensor. E quando ele diz, de novo, Bartolomeu a Jesus, temo não ter resistência morais para esses enfrentamentos. Jesus responde assim, quem fala é a Amélia Rodrigues, né, na psicografia do Divaldo Franco, que teve várias situações em que ela viu o Evangelho de Jesus, né, ao viver a coisa. As resistências morais chegam-nos por meio das pequenas dores que vamos habituando-nos a sofrer. Pela paciência das ocorrências infelizes, pela paciência diante das ocorrências infelizes, mediante a irrestrita confiança que se deposita no Pai. E realmente é isso mesmo. Nós vamos, reparem bem, todos vocês, eu também, muitas das vezes nós conseguimos fazer justamente o que está nesse evangelho aqui. Quando ele diz assim, olha, não revidai, dá outra face. Não a outra face do rosto. A outra face é não fazer a mesma coisa, não enviar, é não entrar na vibração perturbada da pessoa, dos desequilíbrios. Mantenha-se de alguma forma dentro de um relativo equilíbrio para você vencer. E não valorize, não fique com rancor, não leve para o lado ruim da coisa, não se ache vítima e o quê? Perdoe seu inimigo e siga adiante, porque o perdão não o isenta da justiça, mas te alivia, mas te isenta do sofrimento. Reparem vocês que quando a gente não faz isso, a gente não confia no Pai. A gente acha que Deus não sabe ser justo com aquele que nos injuriou e não sabe o que é melhor para nós e para ele. Repare só, é um negócio interessantíssimo. Diz Emmanuel que essa pessoa, e quando eu disse todos nós fazemos, porque muitas das vezes nós deixamos para lá um problema com nossa esposa ou com o seu esposo, no caso das meninas, filho, mãe, patrão, síndico, o dono da loja que te atende mal, o motorista que grita contigo, e você deixa para lá. Então, naquela hora, você não revida o mal pelo mal. Você releva. Não por orgulho. Eu sou melhor, ele é pior. Não. Quando você releva mesmo, não vou nem isso, não vale nem a pena me aborrecer. Porque ele vai em paz, siga o caminho dele. Você o perdoa, não esquenta, segue adiante. Logicamente que nós vamos fazendo isso aos poucos, como disse ali na Amélia Rodrigues, para que nos momentos mais difíceis nós já tenhamos o quê? Angariado uma certa resistência moral para os momentos mais difíceis, as situações mais difíceis. E quanto menos nós nos aborrecermos com pequenas coisas, mais teremos reservas emocionais para lidar com as grandes coisas. Porque não tenho dúvida, se nós estamos no planeta de prova e expiação, infelizmente para nós, infelizmente, né, nós precisamos passar por certas provas, e nem todas são tão fracas, algumas são mais fortes para o nosso próprio bem. Ok? Então, que possamos aí comentar por causa do horário. Terminou até antes do horário, meu amigo. Tinha mais um minutinho, podia ter falado mais um pouquinho, mas aí depois você comenta os comentários. Fechou seu microfone. Obrigada, Mari. Muito bom. Olho no relógio aqui alucinado depois da última, eu tenho que me policiar. Mas é direito, pô. A gente tem que se policiar. O tempo passa muito rápido. Mas é muito bom. Vamos lá. Tá, minha amiga? Com a tua mãozinha? Olá, boa noite. Curioso que o Mário, quando começou a ler, eu na mesma hora também pensei no filme acabando, que depois ele veio comentar. A sintonia aí, né, Mário? E uma das cenas que me marcou muito no filme
É a questão quando a sabedoria convida ele para ser o juiz. E a gente pode refletir que a gente ocupa, sim, essa função muitas vezes. As pessoas fazem conosco, aí a gente altamente já entra numa postura de juiz, critica, né, condena e quer, às vezes, se afastar ou cortar relações, enfim. E eu acho que não é por aí o melhor caminho, né? É muito mais inteligente e saudável a gente perdoar verdadeiramente, né? Aí, Sami. E aprender a ser, então, o juiz de nós mesmos, né? Quando agimos e ofendemos, somos agressivos, por que não parar e pensar e refletir no que você fez e buscar a sua mudança, a sua transformação, antes de apontar o seu desequilíbrio no outro, porque o desequilíbrio está em você, não está no outro. Se você caiu, né, na tentação de gritar, de falar, não é porque o outro te provocou, não, é porque você está em desequilíbrio. Então, você possa refletir e se avaliar, não é isso? Evaldo, meu amigo. Eu peguei a procuração do Luiz Fernando, que ele não pode estar presente, para poder falar no lugar dele, né? Porque eu, o Mário, o Roberto estamos sempre falando, então o Luiz não está, a gente tem que representá-lo. O Mário, ele falou uma coisa que realmente é muito difícil, você, estando na situação, seguir aquilo que o nosso conhecimento doutrinário nos coloca. Porque tem um ditado popular que fala que só faz sentido o que é sentido. Quando alguém me conta que sofreu uma ofensa, eu tenho inúmeros argumentos doutrinários para que a pessoa compreenda o ofensor, faça até prece pelo ofensor. Agora, quando é comigo, eu falo assim, olha, calma que eu não tenho sangue de barata. Né? Então, na hora que eu estou passando pela situação é que eu tenho que introjectar a doutrina, aquilo que o Evangelho me propõe. Não é avaliar a conduta do outro, como o Mário falou, é a minha. Porque, como diz Madre Teresa de Calcutá, no fundo, vai ser entre eu e Deus. Não tenho ninguém para responsabilizar, mas como também não tenho ninguém para poder tomar o meu partido, não. É a minha consciência, como citou no caso da cabana, que vai me julgar, me condenar e dar o meu veredito, como também vai me defender. Então, é muito forte esse capítulo, porque mexe com o nosso orgulho, que é um grande complicador para mim. Eu sei que para vocês não, mas para mim é muito difícil lidar com o meu orgulho. Para nós todos, muito difícil. Roberto, só um minutinho. Edmé, você tinha liberado seu microfone, você quer falar, minha querida? Fala, meu amor. Está dando aqui. Pronto, pode falar. Está dando? Sim, está escutando? Sim. Realmente, eu estava vendo que o Mário estava falando, então eu acho isso mesmo. Tudo é culpa nossa também. Se a gente tiver o raciocínio e várias coisas que Jesus já nos ensinou, seria perdoar para ser perdoado. O segundo é não faça ao próximo aquilo que não queira para si. Eu acho isso muito bom, porque se todos nós não fizermos nada pelo outro, porque está com medo de Deus, se eu fizer, eu também vou ser ofendida, eu vou participar. Então, a gente procuraria a nunca fazer o errado, sempre o certo. E acho que, por fim, aquilo que eu gosto muito, que eu penso muito, não sei quem é que fez isso, mas é aquele ditado: seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Se você botar isso bem na coisa, acho que resume. Muito bom. Era isso. Perfeito, minha querida. Muito obrigada pelo teu comentário. Excelente. Roberto? Agora sim, vamos lá, meu amigo. Oi. O Mário falou uma coisa que achei muito interessante, que a pessoa procurar, na vida, exercitar, né, o perdão
sentindo, de certa forma, uma irrelevância vamos dizer, nas coisas que acontecem, nas ofensas, naqueles sentimentos antagônicos, né? Sem se sentir superior. Ou seja, uma coisa que a gente sabe que o cachorro late, o gato mia, e nós aqui, mordemos outros, falamos coisas inconvenientes, nós ainda estamos nesse patamar, né? E o que acontece é que uns mais, outros menos, durante a vida vão acumulando essas energias negativas, esse ressentimento, essa raiva, essa mágoa, essa frustração. E isso tudo, ao longo dos anos, vai fazendo um grande mal à pessoa, vai tirando a lucidez da pessoa, vai prejudicando a boa sintonia da pessoa. Então, nós temos que realmente tentar praticar isso que o Mário falou muito bem. Ver, sentir de forma irrelevante, mas sem nos sentirmos superiores. Entendeu? Sentimos que nós somos assim. Obrigada, Roberto. Muito bom. Mário, depois tem Ana. Tranquilo, é rapidinho, Ana. Eu vou falar uma frasezinha aqui que foi atribuída a Emmanuel. Eu não tive tempo de verificar a procedência, se realmente é de Emmanuel, que eu gosto de conferir, não gosto de fake news. Mas a frase, pelo teor, poderia ser. Diz assim, no passado, o espírito espancava, duelava. Ontem, ele discutia nervosamente. Hoje, ele silencia em desequilíbrio. Amanhã, ele abençoará e compreenderá de coração a miséria alheia. Muito bom. O silencinho, desequilíbrio, tudo a ver com o que o Roberto acabou de falar. Perfeito. Obrigada, Mário. Vou acabar isso aí fazendo meu silêncio para você entender. Vamos lá, Ana. É um filósofo. Realmente o que o Evaldo estava falando agora, né? No momento que você está passando por uma situação, é muito difícil você praticar o que você aprende, né? Você estuda, você aprende tudo. Depois, quando você consegue abrir sua mente e consegue ver que não é aquilo, que na realidade a guerra, você bater de frente, você sentir raiva, sentir ódio, que tudo isso passa no momento, só que a gente não deixa aflorar, porque temos, né, amigos que não deixam a gente chegar a esse ponto. E depois, quando a gente vê que a gente fez tudo errado, que a gente podia ter seguido por outro caminho, sabe? De paz, de amor, de carinho, de atenção, de não dar brecha para isso tudo. E aí a gente fica decepcionado com a gente mesmo, porque sabe que poderia ter feito tudo diferente. E hoje em dia, por exemplo, eu estou vivendo assim diferente, eu sinto vergonha, porque eu já desabafei com várias pessoas, e quando eu desabafei, eu acho que eu estava com ódio, sentindo raiva, muito magoada das pessoas por tudo que eu já passei. Já ultrapassei. Beijo. A parte do Evangelho que diz exatamente isso que você falou. Se você pudesse se olhar nesses momentos de desequilíbrio, você teria vergonha de você, uma vez que você conhece, né, e sabe já. Cólera. A página é a cólera. Uhum. Sim. Isso aí, Evaldo. Exatamente. Obrigada. Mário, para fechar, então? Só para lembrar, como o tempo é muito rápido, eu deixei aí no grupo de estudos e no grupo dos trabalhadores um capítulozinho do livro da Joana, chamado A Vingança, que ela tece vários comentários assim, e as frases são muito boas. Dê uma olhadinha lá. Já li, você mandou à tarde. E muito bom. Obrigada. Obrigada, Mário. Obrigada aos que participaram. E a Jane então, volta agora para fazer a nossa prece final. Por favor, Jane. Faço sim. Só vou falar duas coisinhas. Uma que eu vou repetir, que o Luiz Antônio Mileco, ele tinha uma fala que eu aprendi com ele há muitos anos atrás. Anos 80, ele falava assim: a bruxa tem o valor que damos para ela, né? E aí sinaliza o que o Mário pontuou sobre a questão da supervalorização que a gente muitas vezes dá para as
situações negativas e para os nossos pequenos adversários, né, que nos ajudam a crescer nessa existência. E aí, para não baixar a imunidade, vamos de evangelho. Né? Então, vamos elevar o nosso pensamento. Vou fazer igual a tia Bia fez hoje na evangelização, movimento de respiração, que é cheira a florzinha e assopra a velhinha. Às vezes precisamos respirar muito para aprender a lidar com as diversidades da vida. E pequenos movimentos feitos com a infância, que nos ensinam desde a infância material, quando não temos oportunidade de ter esse contato com o ensinamento cristão desde cedo, mas tudo chega no seu tempo. Como é importante olhar as fases da infância e aprender com eles também. A respirar, o cheirinho da flor e soprar a velhinha nos momentos de desafio, nos momentos de provocação. Para termos a mente em maior harmonia, com mais discernimento, para seguirmos o melhor caminho. Por isso te pedimos, Senhor, fortalece o nosso coração, nossa mente, para que das nossas palavras, nos momentos de desafio, possamos liberar o doce e o mel da vida, e não o amargo, mais amargo que tem dentro de cada um de nós. Que a paz e a bondade dos bons espíritos nos abasteça mais uma noite de sono. E quando estivermos dormindo, Senhor, Tu possas cuidar da nossa mente com carinho durante o sono, para limpar o nosso psiquismo, e quando despertarmos, sentirmos a leveza das mãos amigas que nos socorreram durante a noite, durante o nosso sono. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Agradecendo mais uma vez a Sâmia, a Roberto, a Ana, a Evaldo, a todos que participaram, ao Mário pelo estudo, a Jane pelo preparo. Lembro mais uma vez que amanhã a gente vai fazer a atividade, né, com essa página aí, 85, 20 exercícios. Peço só que vocês leiam com antecedência, se puderem, e cheguem 15 para as 9 para que a gente possa começar a atividade. Tá bom? Muito obrigada, gente. Bia, você colocou aqui, minha amiga, que você chegou atrasada, entendemos, sem problema nenhum. A Jane vai te dar um castigo, vai te botar 2 vezes semana que vem. Não, é brincadeira. Ó. Tá bom? Ó, não! O desafio dela vai ser dirigir o trabalho de surpresa. Ô, Jane, tu para de graça, hein? Quando ela aparecer aqui, a gente coloca ela sem ela saber. Obrigada, gente. Um beijo no coração. Uma boa noite para vocês. Beijo, boa noite a todos. Domingo a todos. Boa noite, se preparem para segunda-feira. Ai, eu tô com medo. Também. Também tá, Evaldo? Eu estou decorando a página para ver se alguma coisa vai ter que sair. Já li umas Eu também. Eu não sei o quê. Tá vendo, gente? Ô, Gerardo, estão botando o povo para estudar. É isso que a gente queria. O pessoal vai pular, vai ler um negocinho assim, depois vai pular. Não vai ler uma parte assim para não... Baixado, Mário. Muito bom. Obrigada, gente.